Ela estava limpando o quarto mais caro do hotel quando o elevador quebrou, e mudou a vida dela para sempre. O milionário que subiu as escadas achou que ela era uma socialite. Ninguém esperava no que isso ia dar. Marina Rodrigues estava de joelhos no banheiro de mármore Carrara do quarto presidencial, esfregando cada canto como se sua vida dependesse disso. E de certa forma dependia mesmo. 3 anos trabalhando como faxineira no Hotel Copacabana Palace tinham ensinado a ela que perfeccionismo não era luxo, era necessidade. Um cabelo esquecido no ralo, uma mancha imperceptível no espelho, qualquer deslize poderia custar seu emprego. O quarto custava mais por noite do que ela ganhava em um mês, mas Marina não se intimidava com o luxo. Tinha aprendido a ser invisível nesses ambientes, uma sombra eficiente que entrava, limpava e saía sem deixar rastros. Era assim que gostava. Invisível era seguro. O relógio de pulso barato que usava marcava 2h15 da tarde quando ouviu o barulho estranho vindo do corredor. Um estrondo metálico seguido de silêncio absoluto. Marina parou o que estava fazendo e aguçou os ouvidos. Trabalhar em hotel de luxo tinha ensinado ela a perceber quando algo não estava normal. Droga, murmurou largando o pano de limpeza. O elevador social tinha quebrado novamente. Era a 3ª vez no mês, e ela sabia que isso significava problemas. Hóspedes importantes não toleravam inconveniências, e um elevador quebrado no meio da tarde era o tipo de coisa que gerava reclamações furiosas na gerência. Marina foi até a janela e olhou para baixo. Já dava para ver carros de luxo chegando na entrada do hotel. A reunião de negócios da tarde estava começando, e os participantes teriam que subir 17 andares de escada para chegar ao quarto presidencial onde seria o encontro. Ela voltou ao banheiro e terminou a limpeza rapidamente, conferindo cada detalhe 2 vezes. Quando estava guardando os produtos de limpeza no carrinho, ouviu passos pesados no corredor. Alguém estava subindo as escadas, e pela respiração ofegante, não estava nada feliz com a situação. Foi aí que Marina percebeu o problema. Na pressa de terminar a limpeza, tinha esquecido de levar o carrinho embora. E pior ainda, tinha esquecido de trocar de roupa. Estava usando o uniforme de faxineira, mas por cima havia vestido o casaco de seda bege que uma hóspede tinha esquecido no armário na semana anterior. Era protocolo guardar objetos esquecidos por 30 dias antes de descartar. E Marina tinha colocado o casaco para proteger o uniforme dos produtos químicos. Os passos estavam cada vez mais próximos. Marina olhou para o carrinho de limpeza e depois para o elevador de serviço. Muito tarde. Quem quer que estivesse subindo já estava quase no andar. A porta do corredor se abriu com força e Marina viu um homem alto, de terno azul marinho impecável, parar na entrada respirando pesadamente. Ele era bonito daquele jeito que só dinheiro consegue esculpir. Cabelos escuros perfeitamente cortados, barba feita por barbeiro caro, porte aristocrático mesmo quando estava claramente irritado. Alexandre Monteiro não estava tendo um bom dia. A reunião mais importante da sua carreira empresarial estava marcada para acontecer em 15 minutos, e ele tinha acabado de subir 17 andares de escada, porque o elevador do hotel mais caro do Rio de Janeiro havia quebrado. Sua camisa de seda italiana estava grudada nas costas. O terno de $3.000 estava amassado, e ele podia sentir o suor escorrendo pela testa. Quando seus olhos se ajustaram à luz do corredor e viu Marina parada ali, ele assumiu automaticamente que ela era quem esperava encontrar. A filha do investidor, Isabella Castellani, que deveria participar da reunião. Uma jovem empresária que ele nunca tinha visto pessoalmente, mas que sabia ser formada em Harvard e herdeira de um império financeiro. Finalmente, Alexandre disse, ajeitando a gravata e tentando recuperar a compostura. Você deve ser Isabella Castellani. Desculpe o atraso, mas o elevador quebrou e eu tive que subir de escada. Marina ficou paralisada. Ela abriu a boca para explicar o equívoco, mas Alexandre continuou falando sem parar, claramente nervoso com a reunião iminente. Espero que não tenha tido o mesmo problema. É inaceitável um hotel desse nível ter esse tipo de falha técnica. Ele passou a mão pelos cabelos, tentando se reorganizar. Você chegou há muito tempo? Já viu a suíte onde será a reunião? Senhor. Marina tentou falar, mas Alexandre a interrompeu novamente.
Por favor, me chame de Alexandre. Somos sócios em potencial. Não precisamos de formalidades. Ele sorriu, e Marina percebeu que era um sorriso genuíno, não o tipo de sorriso calculado que ela estava acostumada a ver nos hóspedes ricos. Posso dizer que estou impressionado. Sua reputação no mercado financeiro europeu é extraordinária para alguém tão jovem. Marina sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. O homem estava claramente confundindo ela com outra pessoa. Alguém importante, alguém do mundo dele. E quanto mais ele falava, mais difícil ficava interrompê-lo para explicar o mal-entendido. Seu pai disse que você prefere conduzir negócios de forma mais direta, menos protocolar. Aprecio isso. Alexandre olhou para o carrinho de limpeza no canto do corredor e franziu a testa. Que estranho. Serviço de quarto no meio da reunião? Marina seguiu o olhar dele e se deu conta de que precisava explicar a situação antes que ficasse pior ainda. Senhor Alexandre, eu preciso esclarecer uma coisa. Claro, vamos conversar dentro da suíte. Os outros participantes devem chegar a qualquer momento. Alexandre se dirigiu para a porta do quarto presidencial e esperou Marina acompanhá-lo. Ela hesitou por um segundo, mas ele já estava abrindo a porta e gesticulando para que ela entrasse. Marina se viu caminhando para dentro do quarto mais luxuoso do hotel, o mesmo que tinha limpado centenas de vezes, mas agora como convidada. A suíte presidencial era um espetáculo de opulência discreta. Piso de mármore italiano, móveis de madeira nobre, vista panorâmica para a praia de Copacabana. Marina conhecia cada centímetro daquele lugar, mas nunca tinha experimentado sentar no sofá de couro legítimo ou admirar a vista das janelas enormes como hóspede. Água, café, alguma coisa? Alexandre perguntou, se dirigindo para o bar privativo. Sei que o voo de Milão é longo. Deve estar cansada. Mas Marina abriu a boca novamente para explicar que não tinha chegado de voo nenhum, que na verdade ela trabalhava ali, que toda aquela situação era um mal-entendido ridículo. Mas quando olhou para Alexandre preparando drinks com cuidado, quando viu a expectativa genuína no rosto dele, as palavras simplesmente não saíram. Um pouco de água, por favor, ela conseguiu dizer, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Alexandre serviu água em um copo de cristal e entregou para ela com outro sorriso. Devo admitir que estou ansioso para ouvir suas ideias sobre o projeto. Quando seu pai mencionou que você tinha uma abordagem inovadora para investimentos em turismo sustentável, fiquei intrigado. Marina tomou um gole de água, tentando ganhar tempo para pensar. Ela não sabia nada sobre investimentos ou turismo sustentável, mas tinha ouvido fragmentos de conversas entre hóspedes ao longo dos anos. Executivos discutindo negócios enquanto ela trocava toalhas, empresários falando ao telefone enquanto ela aspirava tapetes. É uma área que requer muito cuidado, ela disse cautelosamente, repetindo algo que tinha ouvido um hóspede alemão dizer na semana anterior. Exatamente. Alexandre se animou. Muitos investidores só pensam no lucro imediato, sem considerar o impacto ambiental e social a longo prazo. É refrescante encontrar alguém que entende a complexidade da questão. Marina assentiu, sem saber o que mais dizer. A situação estava fugindo completamente do seu controle. Mas uma parte dela, uma parte pequena e perigosa, estava curiosa para ver onde aquilo ia dar. O telefone do quarto tocou, interrompendo o momento. Alexandre atendeu e Marina ouviu ele falando com alguém da recepção sobre os outros participantes da reunião, que já estavam subindo pelas escadas devido ao problema do elevador. Quando ele desligou, olhou para Marina com uma expressão séria. Bem, em 5 minutos, teremos uma sala cheia de investidores esperando para ouvir nossa proposta. Espero que esteja preparada para impressioná-los. Marina sentiu o pânico subir pela garganta. Reunião? Proposta? Investidores? Ela era uma faxineira que mal tinha terminado o ensino médio, não uma empresária internacional. Mas antes que pudesse encontrar coragem para contar a verdade, ouviu vozes no corredor. Chegaram, Alexandre disse, ajeitando o terno e assumindo uma postura mais formal. Pronta para fazer história? Marina olhou para ele, depois para a porta por onde em segundos entrariam pessoas poderosas esperando conhecer uma herdeira italiana bilionária, e percebeu que estava prestes a entrar no maior teatro da sua vida. E a cortina estava subindo.
Marina conseguiu escapar da reunião quando Alexandre saiu para receber os outros investidores no corredor. Ela correu para o elevador de serviço e desceu direto para o subsolo onde ficavam os vestiários dos funcionários. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir o próprio pulso nos ouvidos. «Carla!» Marina gritou assim que viu a amiga organizando uniformes no armário. «Preciso falar com você urgentemente!» Carla Mendes trabalhava na recepção há 5 anos e conhecia Marina desde que ela começou no hotel. Era uma mulher de 40 anos, mãe de 2 filhos, que tinha virado confidente e quase irmã mais velha para Marina. Ela olhou para a amiga ofegante e percebeu imediatamente que algo muito errado estava acontecendo. «Calma, Marina. Respira fundo e me conta o que houve.» Marina contou tudo de uma vez só, as palavras saindo atropeladas. O elevador quebrado, o casaco esquecido, a confusão de identidade, a reunião de negócios, Alexandre achando que ela era uma herdeira italiana milionária. Carla ouviu tudo de boca aberta, balançando a cabeça em descrença. «Marina, você precisa voltar lá agora e explicar o mal-entendido», Carla disse, segurando as mãos da amiga que tremiam. «Quanto mais tempo passar, pior vai ficar.» «Eu sei, mas Carla, você tinha que ver como ele olhou para mim, como ele me tratou. Não era como os outros hóspedes que mal percebem que a gente existe. Ele me tratou como se eu fosse importante.» Carla suspirou. Ela conhecia a história de Marina. Sabia que a menina tinha vindo do interior depois que os pais morreram. Sabia das dificuldades que ela passava para se sustentar sozinha no Rio de Janeiro. «Marina, eu entendo o que você está sentindo, mas isso não pode continuar. Imagina se o gerente descobrir. Ele me convidou para jantar», Marina disse baixinho. «Hoje à noite, no restaurante do hotel, disse que quer apresentar a proposta completa do projeto.» Carla fechou os olhos, percebendo que a situação estava bem pior do que imaginava. «E você vai fazer o quê?» «Vou aparecer e contar a verdade. Vou explicar tudo direitinho, pedir desculpas pelo mal-entendido.» O resto do dia passou como um borrão. Marina tentou trabalhar normalmente, mas sua mente estava completamente em outro lugar. Ela ensaiava mentalmente como contaria a verdade para Alexandre, imaginando diferentes reações que ele poderia ter. Às 7 da noite, Marina tomou um banho rápido e vestiu sua única roupa social, um vestido preto simples que tinha comprado em uma liquidação. Não era nada comparado ao que as verdadeiras socialites usavam, mas era o melhor que ela tinha. Marina subiu para o restaurante do hotel às 8 em ponto. O La Brasserie era considerado um dos melhores da cidade, frequentado pela elite carioca. Marina já tinha trabalhado em eventos ali algumas vezes, servindo mesas, mas nunca como cliente. O maître a recebeu com reverência exagerada. «Senhorita Castellani, que prazer recebê-la. O senhor Monteiro já está esperando.» Marina seguiu o homem entre as mesas elegantes até uma mesa reservada no canto mais nobre do restaurante. Alexandre se levantou quando a viu chegando, e Marina percebeu que ele tinha se arrumado especialmente para o jantar. Terno escuro, cabelos ainda úmidos do banho, um sorriso que fez o estômago dela dar uma cambalhota. «Isabela, você está linda», ele disse, puxando a cadeira para ela sentar. Marina se sentou, as mãos suando frio. «Alexandre, preciso te falar uma coisa importante.» «Ah, claro, mas antes deixe eu apresentar algumas pessoas fundamentais para o projeto.» Alexandre gesticulou para uma mesa próxima, onde 3 homens se levantaram e caminharam na direção deles. Marina sentiu o desespero subir pela garganta quando percebeu que não conseguiria falar a verdade antes de conhecer outras pessoas. A mentira estava crescendo como uma bola de neve. «Isabela, estes são os principais investidores do projeto», Alexandre disse com orgulho. «Roberto Santos, dono da maior rede hoteleira do Nordeste. Carlos Drummond, especialista em turismo sustentável. E Fernando Oliveira, que representa um fundo internacional.» Os 3 homens cumprimentaram Marina com apertos de mão firmes e sorrisos interessados. Eram claramente pessoas acostumadas a lidar com milhões, pessoas que respiravam poder e influência. «Senhorita Castellani», disse Roberto Santos, um homem de 60 anos com sotaque nordestino. «Alexandre nos contou sobre sua abordagem inovadora. Estamos ansiosos para ouvir suas ideias.»
Marina abriu a boca para explicar que não tinha ideia alguma, mas Carlos Drummond a interrompeu. Sabemos que sua família tem experiência em transformar destinos turísticos em empreendimentos sustentáveis. O que vocês fizeram na costa amalfitana foi revolucionário. Marina tentou falar, mas Fernando também entrou na conversa. A sustentabilidade é o futuro do turismo de luxo. Investidores conscientes como a família Castellani são exatamente o que precisamos no Brasil. Marina se viu presa em uma conversa sobre assuntos que ela não dominava, mas começou a perceber que as pessoas estavam falando mais do que ouvindo. Elas queriam impressionar ela, não necessariamente ser impressionadas. Então Marina teve uma inspiração. Lembrou de uma conversa que tinha ouvido 2 semanas atrás entre 2 hóspedes alemães especialistas em ecoturismo. A questão não é apenas implementar práticas sustentáveis, ela disse cautelosamente, repetindo o que tinha ouvido. É integrar essas práticas de forma que elas se tornem um diferencial competitivo, não apenas um custo adicional. Os 4 homens se entreolharam com expressões impressionadas. Alexandre sorriu orgulhoso, como se tivesse descoberto um tesouro. Exatamente, Carlos exclamou. É essa visão estratégica que falta na maioria dos projetos. Marina percebeu que tinha acertado e decidiu continuar, baseando-se em fragmentos de conversas que tinha ouvido ao longo dos anos trabalhando no hotel. Turistas de alto padrão não querem apenas luxo, eles querem propósito. Ela continuou, lembrando de um comentário que uma hóspede francesa tinha feito. Querem saber que suas experiências estão contribuindo positivamente para as comunidades locais. Brilhante! Fernando bateu na mesa, empolgado. É exatamente isso que nossos investidores europeus querem ouvir. A conversa fluiu por mais de 2 horas. Marina descobriu que conseguia participar ativamente usando conhecimentos que tinha absorvido inconscientemente durante anos, servindo pessoas daquele mundo. Ela sabia como eles pensavam, quais eram suas preocupações. Alexandre estava claramente encantado. Ele olhava para Marina como se ela fosse a solução para todos os problemas dele. E Marina se viu gostando cada vez mais da atenção e do respeito que estava recebendo. Quando o jantar estava terminando, Roberto fez uma proposta que deixou Marina sem chão. Isabela, que tal se tornarem sócios minoritários do projeto? Estamos falando de um investimento inicial de 5 milhões, mas com retorno estimado de 30 milhões em 5 anos. Marina quase engasgou com o vinho. 5 milhões? Ela não tinha nem 5.000 reais na conta. É uma proposta interessante, ela conseguiu dizer, a voz saindo mais aguda. Não precisa decidir agora. Alexandre se apressou em dizer. Que tal nos reunirmos amanhã para discutir os detalhes técnicos? Posso apresentar todo o plano de negócios completo. Marina assentiu, incapaz de falar. A mentira tinha crescido tanto que não conseguia mais ver uma saída. Quando os investidores se despediram, Alexandre acompanhou Marina até o lobby do hotel. Eles caminharam em silêncio antes dele parar e se virar para ela. Isabela, hoje à noite você superou todas as minhas expectativas, ele disse, e havia algo na voz dele que fez o coração de Marina acelerar. Não é apenas sua inteligência para negócios, é a forma como você pensa, como você fala. Você é diferente de todas as pessoas que conheço nesse meio. Marina olhou nos olhos dele e viu uma sinceridade que a assustou. Alexandre não estava apenas impressionado profissionalmente. Havia algo mais pessoal ali. Obrigada, ela sussurrou. Nos vemos amanhã às 10 então, no escritório do hotel. Marina assentiu, sabendo que estava se enterrando ainda mais fundo. Quando Alexandre se despediu com um beijo no rosto que durou 1 segundo a mais do que seria apenas cordial, ela percebeu que o problema já não era mais apenas profissional. Ela estava se apaixonando por um homem que estava apaixonado por uma pessoa que não existia. Marina subiu para seu quartinho no último andar, tirou o vestido preto e se deitou na cama estreita olhando para o teto. Em 24 horas, sua vida tinha virado completamente de cabeça para baixo. Ela tinha provado do que era ser tratada como uma igual, ser respeitada, ser ouvida, e agora não sabia como voltar atrás. O celular tocou com uma mensagem de Carla. Como foi? Conseguiu explicar tudo? Marina digitou e apagou a resposta várias vezes antes de escrever. Complicou.
Amanhã tenho reunião de negócios às 10 horas. A resposta de Carla veio imediatamente. Marina, pelo amor de Deus, o que você fez? Marina desligou o telefone sem responder. Ela mesma não sabia mais o que estava fazendo. Só sabia que pela primeira vez na vida adulta tinha se sentido importante, valorizada, vista, e não queria que aquela sensação acabasse. Marina não pregou o olho a noite inteira. Às 2 da manhã, ela estava sentada no chão do quartinho com o notebook emprestado da Carla, tentando entender o básico sobre investimentos em turismo. Assistiu dezenas de vídeos no YouTube, leu artigos sobre desenvolvimento sustentável, estudou cases de sucesso na Europa. Sua cabeça latejava, mas ela continuou. Às 5 da manhã, quando o despertador tocou para o turno de trabalho, Marina já tinha enchido um caderno com anotações. Termos técnicos, números, estratégias que ela tinha decorado sem entender completamente. Era como estudar para uma prova da faculdade que nunca fez. Carla, preciso de um favor. Marina disse quando encontrou a amiga no vestiário. Você sabe se a hóspede do 1204 já voltou da viagem? A italiana? Não. Ela fica fora até sexta-feira. Por quê? Marina mordeu o lábio, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha perigosa. Ela esqueceu algumas roupas no armário. Roupas caras. Eu preciso usar uma para a reunião de hoje. Carla parou de pentear o cabelo e encarou Marina pelo espelho. Você perdeu completamente o juízo? Usar roupas de hóspede é motivo para demissão imediata. Eu sei. Mas, Carla, você não entende. Ontem à noite eles falaram em 5 milhões de reais. 5 milhões. Se eu conseguir manter essa farsa só mais um pouquinho, talvez eu encontre uma forma de sair dessa sem destruir tudo. Marina, escuta o que você está dizendo. Você não tem 5 milhões. Você não tem nem 5 mil. Como vai sustentar uma mentira dessas? Marina não tinha resposta. Ela só sabia que não conseguia parar. A sensação de ser respeitada, de ter suas palavras ouvidas, de ver admiração nos olhos de Alexandre, era viciante demais para abandonar. Às 9 da manhã, Marina estava no quarto 1204, procurando algo adequado para uma reunião de negócios. O armário da hóspede italiana era um sonho de qualquer mulher. Roupas de grife, sapatos que custavam mais que o salário mensal de Marina, bolsas que ela só tinha visto em revistas. Ela escolheu um blazer Armani azul marinho, uma blusa de seda branca e uma saia lápis preta. No pé, sapatos Louboutin que eram exatamente seu número. Quando se olhou no espelho, mal reconheceu a própria imagem. Parecia mesmo uma executiva internacional. 10 horas em ponto, Marina bateu na porta do escritório privativo do hotel onde seria a reunião. Suas mãos tremiam, mas ela respirou fundo e assumiu a postura ereta que tinha observado nas hóspedes ricas ao longo dos anos. Isabela! Alexandre abriu a porta com um sorriso radiante. Você está perfeita. O escritório estava arrumado como uma sala de guerra. Projetor ligado, gráficos nas paredes, uma mesa de reunião com pastas organizadas para cada participante. Alexandre tinha claramente se preparado com cuidado para impressioná-la. Roberto, Carlos e Fernando já estavam sentados, todos de terno e gravata, com expressões sérias de quem estava prestes a falar sobre dinheiro sério. Marina cumprimentou cada um com apertos de mão firmes, tentando projetar a confiança que não sentia. Bem, Alexandre disse ligando o projetor. Vamos direto ao ponto. O projeto Riviera Sustentável. A apresentação que se seguiu foi impressionante. Alexandre tinha preparado slides detalhados sobre um complexo turístico de luxo na Costa Verde, com hotéis, resorts, marinas e centros de convenções. Tudo integrado com tecnologias sustentáveis e programas de responsabilidade social. Marina ouvia tudo prestando atenção extrema, mas uma parte da sua mente estava trabalhando de forma diferente. Ela estava vendo o projeto com os olhos de quem realmente conhecia a hotelaria, de quem tinha trabalhado nos bastidores e sabia como as coisas funcionavam na prática. É um projeto ambicioso, ela disse quando Alexandre terminou a apresentação. Mas eu vejo alguns pontos que precisam ser repensados. Os 4 homens se inclinaram para frente, claramente interessados. Alexandre gesticulou para que ela continuasse. Vocês estão pensando no turista, mas não estão pensando em quem vai trabalhar lá, Marina disse,
lembrando de todas as dificuldades que ela e os colegas enfrentavam diariamente. Sustentabilidade não é só painéis solares e tratamento de água. É criar empregos dignos para a comunidade local. Roberto assentiu lentamente. Continue. Hotéis de luxo funcionam com uma equipe enorme de funcionários que precisam ser treinados, bem pagos, bem tratados. Se vocês não investirem nisso, vão ter alta rotatividade, serviço ruim e problemas trabalhistas. Marina estava falando de experiência própria, mas conseguiu transformar isso em linguagem empresarial. Carlos tomou notas rapidamente. Ponto interessante. E como você sugere abordar essa questão? Marina pensou nos problemas que via todos os dias no Copacabana Palace. Funcionários sobrecarregados, salários baixos, falta de oportunidades de crescimento. Ela sabia exatamente o que estava errado. Centro de treinamento profissional integrado ao complexo. Parcerias com escolas técnicas da região. Plano de carreira claro para os funcionários locais. E principalmente, salários acima da média do mercado. Fernando bateu o punho na mesa empolgado. É exatamente isso que os fundos europeus querem ouvir. Sustentabilidade social, não apenas ambiental. Alexandre olhava para Marina como se ela tivesse acabado de revelar a fórmula secreta do sucesso. Isabela, você está vendo coisas que nós não vimos. É por isso que precisamos de vocês como sócios. Marina sentiu o coração acelerar. A cada palavra que dizia, estava se enterrando mais fundo na mentira, mas também estava descobrindo que tinha ideias reais, válidas, que faziam sentido. Outra coisa, ela continuou ganhando confiança. Vocês precisam de um diferencial que nenhum outro resort de luxo tem. Algo que faça os turistas escolherem vocês em vez da concorrência. O que você tem em mente? Perguntou Roberto. Marina lembrou de uma conversa que tinha ouvido entre dois hóspedes franceses na semana anterior. Eles reclamavam que os resorts de luxo eram todos iguais, sem autenticidade local. Imersão cultural real. Não aquelas apresentações de dança folclórica fake que todo resort faz. Estou falando de integrar artistas locais, culinária regional gourmet, experiências autênticas que só podem ser vividas ali. Carlos parou de escrever e olhou diretamente para ela. Você está sugerindo que transformemos o complexo em uma vitrine da cultura regional? Exato. O turista de alto padrão não quer só praia e spa. Ele quer se sentir parte de algo único, especial. Quer uma história para contar quando voltar para casa. A sala ficou em silêncio por alguns segundos enquanto todos processavam a ideia. Marina começou a se preocupar se tinha falado demais, se tinha pisado na bola. Então Alexandre começou a bater palmas devagar, um sorriso enorme no rosto. Genial. Simplesmente genial. Fernando se levantou da cadeira, claramente agitado. Isabela, essa abordagem pode revolucionar o turismo de luxo no Brasil. Estamos falando de criar um novo modelo de negócio. Roberto suspirou, balançando a cabeça em admiração. Em 30 anos de hotelaria, nunca ouvi uma proposta tão inovadora e ao mesmo tempo tão prática. Marina sentiu uma onda de orgulho que nunca tinha experimentado antes. Suas ideias nascidas da sua experiência real como funcionária, estavam impressionando empresários milionários. Ela estava contribuindo de verdade, não apenas fingindo. Temos que acelerar as negociações, Carlos disse, folheando suas anotações. Uma visão como essa não pode ficar esperando. Alexandre se aproximou de Marina, os olhos brilhando de empolgação. Isabela, você acabou de elevar este projeto a um nível completamente novo. Como posso agradecer? Por um momento, Marina esqueceu completamente que estava mentindo. Ela esqueceu que não era Isabela Castellani, que não tinha milhões para investir, que em algumas horas teria que voltar a limpar quartos. Naquele momento, ela se sentia realmente como uma empresária brilhante que tinha acabado de salvar um projeto multimilionário. É para isso que estamos aqui, ela disse, surpreendendo a si mesma com a naturalidade da resposta. Fernando consultou o relógio e franziu a testa. Pessoal, preciso de uma resposta rápida. Tenho uma videoconferência com Londres em 2 horas. Eles querem uma decisão sobre o aporte inicial. Roberto se virou para Marina. Isabela, sua família está pronta para entrar como sócio minoritário? Estamos falando de 5 milhões iniciais, mas depois da apresentação de hoje, acredito que podemos revisar os percentuais.
Marina sentiu o sangue gelar nas veias. 5 milhões. A realidade voltou como um balde de água fria. Ela não tinha 5 milhões. Não tinha nem como explicar de onde tiraria R$ 5 se precisasse. Eu preciso consultar meu pai. Ela gaguejou. Decisões desse porte não posso tomar sozinha. Claro, claro, Alexandre disse rapidamente. Quando você pode ter uma resposta? Marina lutou contra o pânico que subia pela garganta. Até sexta-feira? Perfeito. Fernando sorriu. Isso nos dá tempo para preparar os contratos. A reunião terminou com apertos de mão e sorrisos entusiasmados. Marina conseguiu manter a compostura até sair do escritório, mas quando chegou ao corredor, suas pernas quase cederam. Alexandre a acompanhou até o elevador. Isabela, posso confessar uma coisa? Marina assentiu, incapaz de falar. Quando conheci você ontem, fiquei impressionado com sua reputação. Mas hoje eu conheci a pessoa por trás da reputação. E ela é ainda mais incrível do que eu imaginava. Ele segurou a mão dela por um momento mais longo do que seria apenas amigável. Gostaria de jantar comigo hoje à noite? Sem falar de negócios. Só nós dois. Marina olhou nos olhos dele e viu algo que a assustou e a emocionou ao mesmo tempo. Alexandre não estava mais olhando para ela apenas como uma sócia em potencial. Havia interesse romântico ali, genuíno e intenso. Eu adoraria. Ela ouviu a própria voz dizer. Quando as portas do elevador se fecharam, Marina encostou na parede e fechou os olhos. Em 48 horas, ela tinha se transformado de faxineira invisível em consultora empresarial respeitada e objeto de interesse romântico de um milionário. E agora tinha até sexta-feira para descobrir como conseguir R$ 5 milhões, ou como sair dessa situação sem destruir tudo o que tinha construído. O problema era que não sabia mais se queria sair. Estar com Alexandre, contribuir com ideias reais, sentir-se valorizada e respeitada. Tudo isso tinha se tornado viciante demais para abandonar. Marina estava oficialmente viciada em ser alguém que não era. O jantar daquela noite mudou tudo. Alexandre tinha reservado uma mesa privativa no terraço do hotel, com vista para o mar e velas que dançavam suavemente na brisa noturna. Marina chegou usando outro vestido emprestado da hóspede italiana. Um modelo Valentino vermelho que a fazia sentir como uma princesa. Você está radiante, Alexandre disse quando ela se aproximou, e havia uma admiração genuína na voz dele que fez o coração de Marina disparar. Durante as 3 horas que passaram juntos, não falaram uma palavra sobre negócios. Alexandre contou sobre sua infância em uma família rica mas distante, sobre como tinha construído seu império empresarial para provar seu valor ao pai que nunca demonstrou orgulho. Marina inventou histórias sobre uma infância privilegiada na Itália, mas conseguiu misturar verdades sobre seus sonhos e medos. Sabe o que mais me impressiona em você? Alexandre perguntou enquanto dividiam uma sobremesa de chocolate. É que você não finge ser alguém que não é. Todo mundo nesse meio usa máscaras o tempo todo. Você é real. Marina quase engasgou com o vinho. Se ele soubesse que ela era literalmente fingindo ser outra pessoa. Às vezes todos nós usamos máscaras. Ela disse baixinho, tentando dar uma indireta. Talvez. Mas com você, eu sinto que posso tirar a minha. Os 3 dias seguintes foram os mais intensos da vida de Marina. Durante o dia, ela continuava trabalhando como faxineira, limpando quartos, trocando roupas de cama, sendo invisível como sempre. Mas à noite, se transformava em Isabela Castellani e vivia em um mundo completamente diferente. Alexandre a levou para uma exposição de arte no Museu Nacional, onde ela conheceu artistas famosos e colecionadores milionários. Marina se viu discutindo sobre arte contemporânea, usando conhecimentos que tinha absorvido, limpando galerias particulares em apartamentos de hóspedes. Na noite seguinte, foi um concerto de música clássica no Teatro Municipal. Marina, que nunca tinha assistido uma apresentação profissional, ficou emocionada até as lágrimas. Alexandre segurou sua mão durante toda a apresentação e ela sentiu uma conexão que jamais imaginou ser possível. Eu nunca vi alguém se emocionar tanto com Chopin. Alexandre sussurrou no ouvido dela durante o intervalo. Música sempre mexe comigo. Marina respondeu honestamente. Era uma das poucas verdades que podia contar.
No terceiro dia, Alexandre apareceu no hotel durante o turno da manhã de Marina. Ela estava limpando o lobby quando o viu conversando com o gerente na recepção. Entrou em pânico, se escondeu atrás de uma coluna e ficou observando. Estou procurando a senhorita Castellani, Alexandre disse para o recepcionista. Ela está hospedada aqui? Não temos nenhuma hóspede com esse nome, senhor. O recepcionista respondeu consultando o sistema. Marina viu o rosto de Alexandre se contorcer em confusão. Ela saiu correndo para o banheiro de funcionários, o coração quase parando. Ligou para ele fingindo estar em um spa. Isabela, que estranho. Passei no hotel para te ver, mas disseram que você não está hospedada lá. Ah, é que estou registrada com outro nome. Marina improvisou desesperadamente. Questões de segurança, você entende. Minha família prefere discrição. Alexandre pareceu aceitar a explicação, mas Marina percebeu que estava pisando em terreno cada vez mais perigoso. Naquela noite, no quarto dele, Alexandre a beijou pela primeira vez. Marina nunca tinha sentido nada parecido. Era como se todas as fibras do seu corpo estivessem em chamas. Quando se separaram, ele a olhou nos olhos com uma intensidade que a deixou sem ar. Isabela, eu preciso te contar uma coisa, ele disse, a voz rouca de emoção. Marina sentiu o pânico subir. O quê? Eu nunca me senti assim por ninguém. Nunca. Em 15 anos de relacionamentos, nunca conheci uma mulher que me fizesse questionar tudo, que me fizesse querer ser uma pessoa melhor. Marina sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Era exatamente assim que ela se sentia por ele, mas sabia que aquele amor estava construído sobre uma mentira gigantesca. Alexandre, eu também preciso te contar uma coisa, que você me ama. Ele interrompeu com um sorriso. Marina abriu a boca para contar a verdade, mas as palavras não saíram. Em vez disso, ela assentiu e deixou que ele a beijasse novamente. Na manhã seguinte, Marina estava limpando o quarto presidencial quando ouviu Alexandre falando ao telefone na varanda. Ele não sabia que ela estava lá. Roberto, eu estou te dizendo, ela é perfeita, Alexandre dizia animadamente. Inteligente, sofisticada, da família certa. Nada daquelas mulheres comuns que só querem meu dinheiro. Marina parou de limpar, o coração apertando. Você sabe como eu detesto gente sem classe, sem educação. Isabela é diferente, é do nosso meio, entende nosso mundo. Nunca poderia me relacionar seriamente com alguém inferior, você me conhece. As palavras de Alexandre foram como facadas no peito de Marina. Gente sem classe, inferior. Era exatamente assim que ele via pessoas como ela. Se descobrisse quem ela realmente era, sentiria nojo. Marina terminou a limpeza em piloto automático, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Quando Alexandre entrou no quarto, ela fingiu estar arrumando flores. Isabela, que surpresa boa! Não sabia que você estava aqui. Marina se virou, forçando um sorriso. Resolvi dar uma passadinha. Alexandre a abraçou por trás, beijando seu pescoço. Estava pensando, que tal conhecer minha família no fim de semana? Meus pais estão ansiosos para conhecer a mulher que conquistou o coração do filho deles. Marina sentiu o mundo desabar. Conhecer a família dele? Como Isabela Castellani? A mentira estava ficando impossível de sustentar. Ainda é muito cedo, não acha? Cedo? Alexandre riu. Isabela, estou apaixonado por você. Quero que todos saibam que você é minha. Minha. A palavra ecoou na cabeça de Marina de forma amarga. Ele queria que ela fosse dele, mas nem sabia quem ela era de verdade. Alexandre, se você descobrisse que eu não sou quem você pensa que eu sou, você ainda me amaria? Alexandre parou de beijar seu pescoço e a virou para encará-lo. Que pergunta estranha é essa? Só responde, se eu fosse diferente, de uma origem diferente. Isabela, você está falando besteira. Você é perfeita como é. Vem da família certa, tem a educação certa, é do nosso mundo. É por isso que funciona entre nós. Cada palavra era uma punhalada. Marina percebeu com clareza devastadora que Alexandre não a amava. Ele amava a ideia dela, amava o status que ela representava, amava o que ela significava para a posição social dele. E se eu fosse, sei lá, uma garçonete, uma faxineira? Marina insistiu,
masoquisticamente. Alexandre riu alto, como se ela tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Uma faxineira? Isabela, você tem uma imaginação e tanto. Imagine eu, Alexandre Monteiro, me relacionando com uma faxineira. Meus pais me deserdariam. Marina sentiu algo morrer dentro dela. O amor que sentia por ele se transformou em uma dor física no peito. Ela percebeu que não importava o quanto se apaixonasse por Alexandre, ou o quanto ele parecesse se importar com ela. Tudo era uma ilusão. Ele nunca poderia amar Marina Rodrigues, a faxineira. Só conseguia amar Isabela Castellani, a herdeira rica. Você tem razão, Marina disse, a voz saindo automática. É uma ideia ridícula. Alexandre a beijou novamente, e Marina correspondeu mecanicamente. Mas por dentro, seu coração estava se despedaçando em 1000 pedaços. Ela continuaria a farsa, não porque queria mais, mas porque não sabia como parar. Estava presa em uma armadilha que ela mesma tinha criado, amando um homem que a desprezaria se soubesse a verdade. E o pior de tudo, ela estava começando a se desprezar também. A semana seguinte foi um pesadelo de tensão constante. Marina vivia no fio da navalha, tentando manter sua vida dupla sem que os dois mundos se encontrassem. Durante o dia era a faxineira invisível. Durante a noite era a herdeira italiana que havia conquistado o coração do empresário mais cobiçado da cidade. Foi na quinta-feira de manhã que tudo quase desmoronou. Marina estava limpando o corredor do 15º andar quando viu Renata, uma colega de trabalho, parada em frente ao elevador social com uma expressão de choque absoluto no rosto. Marina seguiu o olhar da amiga e seu sangue gelou. Alexandre estava saindo do elevador, ajeitando a gravata e claramente se dirigindo para uma reunião de negócios. Ele não viu Marina, mas Renata viu os dois no mesmo espaço e sua mente fez conexões perigosas. Marina, Renata sussurrou, se aproximando rapidamente. Aquele não é o empresário que estava nos jornais? Alexandre Monteiro? Eu não sei. Marina gaguejou, fingindo não reconhecê-lo. Tenho certeza que é ele. E juro que ontem à noite eu te vi saindo do restaurante do hotel toda arrumada. Marina, me conta a verdade. Você está se envolvendo com um hóspede? Marina sentiu o pânico subir pela garganta. Renata era fofoqueira, e se ela desconfiasse de alguma coisa, logo todo o hotel saberia. Você está louca, Renata. Eu nunca falei com esse homem na minha vida. Mas Renata não pareceu convencida. Ela observou Marina com olhos suspeitos pelo resto da manhã. E Marina soube que estava sendo vigiada. A situação piorou na hora do almoço. O gerente do hotel, Sebastião Pereira, chamou Marina no escritório dele. Era um homem seco, de 50 anos, conhecido por sua rigidez e por não tolerar comportamentos inadequados dos funcionários. Marina, preciso falar com você, ele disse, fechando a porta atrás dela. Marina se sentou na cadeira dura em frente à mesa dele, as mãos suando frio. Tenho recebido alguns comentários sobre seu comportamento nas últimas semanas. Colegas dizendo que você anda estranha, distraída, aparecendo em lugares do hotel onde não deveria estar. Senhor Sebastião, eu não entendo. Marina, você sabe que relacionamentos entre funcionários e hóspedes são estritamente proibidos. Isso pode causar a demissão imediata. Marina tentou manter a expressão neutra, mas sentiu que ele estava desconfiando de alguma coisa. Claro, senhor. Sempre respeitei as regras do hotel. Sebastião a observou por longos segundos antes de continuar. Espero que continue assim. Não gostaria de perder uma funcionária dedicada como você por causa de um deslize. Quando Marina saiu do escritório, suas pernas tremiam tanto que ela mal conseguia andar. A rede estava se fechando ao seu redor, e ela não sabia mais como manter a farsa. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela tarde, Marina estava passando aspirador no quarto presidencial quando ouviu a chave na fechadura. Era cedo demais para ser o serviço de arrumação, então devia ser um hóspede que tinha voltado inesperadamente. Para seu horror absoluto, Alexandre entrou no quarto falando ao telefone, claramente esperando encontrar o ambiente vazio. Marina estava presa. Não havia como sair sem ser vista, e ela estava usando o uniforme de faxineira, com o cabelo preso no coque de trabalho. Em desespero, Marina se jogou atrás do sofá grande que ficava de costas para a entrada. Deitou no chão de mármore frio,
o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Alexandre conseguiria ouvir. Roberto, preciso resolver essa questão dos contratos hoje. Alexandre dizia, caminhando pelo quarto. Isabela está pressionando para definirmos os detalhes finais. Marina fechou os olhos, rezando para que ele não decidisse sentar no sofá ou olhar para trás dele. Ela é incrível, cara. Inteligente, sofisticada, vem da família certa. Estou pensando seriamente em pedi-la em casamento. O coração de Marina parou. Casamento? Ele estava pensando em se casar com uma pessoa que não existia? Sei que é rápido, mas quando você encontra a pessoa certa, não quer perder tempo. E ela é perfeita, literalmente perfeita. Alexandre continuou falando por mais 10 minutos que pareceram 10 horas para Marina. Quando finalmente saiu do quarto, ela ficou deitada no chão por mais 5 minutos, tentando controlar a respiração e o pânico. Quando conseguiu se levantar, percebeu que havia chegado ao fundo do poço. Alexandre estava planejando um futuro com ela, e ela não conseguia nem contar quem realmente era. Naquela noite, no jantar que tinham marcado, Alexandre estava mais animado do que Marina jamais tinha visto. Isabela, tenho uma surpresa para você, ele disse, segurando as mãos dela sobre a mesa. Que surpresa? Marquei um jantar para sábado à noite. Quero que você conheça meus pais. Marina sentiu o mundo desabar novamente. Alexandre, eu já disse que é muito cedo. Não, não é. Ele apertou as mãos dela. Isabela, estou apaixonado por você. Quero que todos saibam. Meus pais vão adorar você. Marina tentou encontrar uma desculpa. Minha família também quer me conhecer. Meu pai está vindo para o Brasil na próxima semana. Perfeito. Alexandre se animou ainda mais. Podemos fazer um jantar conjunto, nossas famílias se conhecendo. Marina sentiu náusea. Não, não vai dar. Meu pai é muito tradicional. Prefere conhecer você primeiro, a sós. Ou, quando ele chega? Terça-feira, Marina mentiu, criando mais uma camada na farsa que já estava impossível de sustentar. Mal posso esperar para conhecê-lo. Imagino que vocês são muito parecidos. Ele deve ser um homem impressionante. Marina assentiu mecanicamente, mas por dentro estava gritando. Não havia pai vindo de lugar nenhum. Não havia família italiana rica. Não havia nada além de uma faxineira desesperada que tinha se metido numa situação da qual não conseguia mais sair. Alexandre, posso perguntar uma coisa? Claro, amor. Se você descobrisse que alguém te mentiu sobre algo muito importante, você conseguiria perdoar? Alexandre pensou por um momento. Depende da mentira. Se fosse algo que comprometesse a confiança fundamental entre duas pessoas, não. Eu não conseguiria. Confiança é tudo para mim, Isabela. Uma vez quebrada, não tem como reconstruir. Marina sentiu o pouco que restava de esperança morrer completamente. Alexandre jamais a perdoaria quando descobrisse a verdade. E ele descobriria. Era impossível manter aquela farsa para sempre. Quando voltaram para o hotel naquela noite, Marina tomou uma decisão. Não conseguia mais viver naquela mentira. A pressão psicológica estava a destruindo por dentro, e a cada dia que passava, mais pessoas ela envolvia na farsa. Alexandre, ela disse quando chegaram no lobby, preciso conversar com você amanhã. É muito importante. Claro. Algum problema? Marina olhou nos olhos dele uma última vez, memorizando a admiração e o carinho que via ali. Sabia que nunca mais veria aquelas expressões dirigidas a ela. Amanhã você vai entender tudo. Alexandre a beijou carinhosamente antes de se despedirem. Boa noite, meu amor. Sonhe comigo. Marina subiu para seu quartinho sabendo que seria a última noite que dormiria sendo amada por Alexandre Monteiro. Amanhã ela contaria a verdade e perderia tudo que tinha conquistado. Mas não conseguia mais viver na mentira. A pressão estava a matando lentamente, e ela precisava se libertar, mesmo que isso significasse perder o único amor verdadeiro da sua vida. Na manhã seguinte, ela ligaria para Alexandre e pediria para se encontrarem, e então contaria quem realmente era. Marina Rodrigues, a faxineira que ousou sonhar que podia ser amada por quem ela realmente era. Marina não dormiu nada naquela noite. Ficou deitada na cama estreita, ensaiando as palavras que diria para Alexandre. Como explicar que tudo tinha sido uma mentira? Como contar que a mulher por quem ele estava apaixonado simplesmente não existia?
Às 7 da manhã, ela ligou para ele. Isabela, meu amor, que bom você ligar cedo. Estava ansioso para falar com você. Alexandre, preciso te ver hoje. É urgente. Ah, que coincidência. Eu também preciso falar com você sobre algo muito importante. Que tal nos encontrarmos às 8 da noite? Tenho uma surpresa. Marina sentiu um aperto no peito. Alexandre, não é hora para surpresas. Preciso te contar algo sério. Confia em mim, amor. 8 da noite no salão principal do hotel. E vem bem bonita. É uma ocasião especial. Ah, Marina quis insistir, mas Alexandre desligou antes que ela pudesse falar mais alguma coisa. Ficou olhando para o telefone com um pressentimento terrível. Uma surpresa no salão principal do hotel? Isso não podia ser coisa boa. O dia de trabalho passou em câmera lenta. Marina limpou quartos mecanicamente, a cabeça apenas em como contaria a verdade para Alexandre. Carla percebeu que algo estava errado. Marina, você está pálida. O que houve? Hoje à noite eu vou contar tudo para ele. Não aguento mais viver essa mentira. Carla segurou as mãos da amiga. Vai dar tudo certo. Você vai ver. Mas Marina não acreditava mais que alguma coisa pudesse dar certo. Às 7:30 da noite, Marina estava se arrumando no vestiário quando ouviu vozes conhecidas no corredor. Reconheceu as vozes de Roberto, Carlos e Fernando, os investidores do projeto. O que eles estavam fazendo ali? Ela se vestiu rapidamente com o último vestido emprestado da hóspede italiana, um modelo dourado que brilhava como ouro líquido. Ironicamente, seria a última vez que usaria roupas de luxo. Quando chegou ao salão principal do hotel, Marina parou na entrada sem conseguir acreditar no que via. O salão estava decorado com flores brancas, velas, música ambiente. Havia pelo menos 50 pessoas elegantemente vestidas, todas olhando na direção dela quando entrou. Roberto, Carlos e Fernando estavam lá. Outros empresários que ela reconhecia das páginas sociais dos jornais. Funcionários importantes do hotel. Era como uma festa, mas Marina não fazia ideia do que estava sendo comemorado. Alexandre apareceu do meio da multidão, radiante, vestindo o terno mais bonito que ela já tinha visto nele. Quando chegou perto dela, pegou suas mãos e sorriu de uma forma que fez o coração de Marina disparar de pânico. Isabela, meu amor, obrigado por vir. Alexandre, o que é isso tudo? Que festa é essa? É uma festa de noivado, ele disse, os olhos brilhando de emoção. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Noivado? De quem? Nosso. Antes que Marina pudesse processar completamente o que estava acontecendo, Alexandre se ajoelhou no meio do salão, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto, todos os olhos fixos neles. Isabela Castellani, Alexandre disse em voz alta para que todos ouvissem. Você é a mulher mais incrível que já conheci. Inteligente, sofisticada, carinhosa, perfeita em todos os sentidos. Quer se casar comigo? Marina olhou para a multidão de rostos expectantes, para o anel de diamante que brilhava na caixa, para Alexandre ajoelhado na sua frente com um sorriso apaixonado. O mundo começou a girar ao seu redor. Ela abriu a boca para dizer que não, para explicar que tudo era um mal-entendido, mas nenhum som saiu. O pânico tomou conta completamente dela. 50 pessoas esperando uma resposta, e ela nem conseguia respirar direito. Marina gaguejou, as mãos tremendo violentamente. Diz que sim, Isabela, gritou alguém da plateia. O casal mais lindo do Rio, disse outra voz. Roberto se aproximou com uma taça de champanhe na mão. Alexandre, meu amigo, parabéns. Isabela é realmente uma joia rara. Marina estava tendo uma crise de pânico total. O salão parecia estar girando. As vozes soavam distantes, e ela sentia que ia desmaiar a qualquer momento. Foi quando ouviu uma voz familiar cortando a celebração como uma lâmina. Com licença, com licença! Marina se virou e viu Sebastião Pereira, o gerente do hotel, abrindo caminho entre os convidados com uma expressão severa no rosto. Atrás dele vinha Renata, a colega fofoqueira, com um sorriso maldoso nos lábios. Senhor Monteiro, Sebastião disse, chegando perto do casal. Lamento interromper, mas preciso esclarecer uma situação muito grave. Alexandre se levantou, claramente irritado com a interrupção. Sebastião, que diabos está fazendo? Este é um momento privado.
Senhor, esta jovem não é quem o senhor pensa que ela é. O silêncio que se fez no salão foi ensurdecedor. Marina sentiu que ia vomitar. Do que você está falando? Alexandre perguntou, franzindo a testa. Esta moça não é Isabela Castellani. Ela é Marina Rodrigues, funcionária da limpeza deste hotel há 3 anos. O anel de diamante caiu da mão de Alexandre e repicou no chão de mármore como um sino fúnebre. Ele olhou para Marina com uma expressão de confusão total. Marina? Que Marina? Sebastião, você enlouqueceu? Senhor, Renata se adiantou, claramente saboreando o momento. Eu a vi várias vezes limpando quartos. Ela trabalha aqui, usa uniforme de faxineira. Eu tentei avisar antes, mas ninguém acreditou em mim. A multidão começou a murmurar. Marina viu rostos se contorcendo em expressões de choque, nojo, indignação. Roberto balançava a cabeça em descrença. Carlos ria nervosamente. Fernando olhava para ela como se fosse um inseto nojento. Isso é impossível, Alexandre disse, mas havia incerteza na voz dele pela primeira vez. Sebastião se virou para Marina. Senhorita Marina, confirme para o senhor Monteiro quem você realmente é. Marina olhou para Alexandre, viu a confusão e o começo da compreensão nos olhos dele. Viu o exato momento em que a verdade começou a fazer sentido na cabeça dele. Marina, ela sussurrou, as lágrimas finalmente começando a escorrer. Meu nome é Marina Rodrigues. O que aconteceu depois foi como uma explosão em câmera lenta. Alexandre recuou como se ela fosse contagiosa. Sua expressão mudou de confusão para incredulidade, depois para nojo puro. Você é uma faxineira, ele disse, a voz saindo como um sussurro horrorizado. Alexandre, deixa eu explicar. Uma faxineira, ele repetiu mais alto, e havia desprezo na voz dele, que cortou Marina como uma lâmina. Eu me apaixonei por uma faxineira que se fingiu de herdeira milionária. A multidão explodiu em conversas indignadas. Marina ouviu fragmentos de frases. Que golpista, aproveitadora, como ela teve coragem, que humilhação. Alexandre, por favor, me deixe explicar. Não foi assim que aconteceu? Cala a boca, Alexandre gritou. E Marina nunca tinha visto tanta raiva nos olhos dele. Você me fez de idiota. Me fez acreditar que estava apaixonado por você. Roberto se aproximou, balançando a cabeça. Alexandre, meu amigo, que situação constrangedora. Uma funcionária se aproveitando de você dessa forma. Senhorita Marina, Sebastião disse friamente. Considerando a gravidade da situação, você está demitida com justa causa. Favor retirar seus pertences do hotel imediatamente. Marina olhou ao redor do salão e viu apenas rostos de desprezo e nojo. Pessoas rindo, sussurrando, apontando para ela. Ela tinha se tornado o espetáculo de horror da noite. Alexandre, ela tentou uma última vez, a voz quebrada de desespero. Ele a olhou com uma frieza que ela nunca tinha visto antes. Sai da minha frente. Não quero mais ver sua cara. Marina saiu correndo do salão, as lágrimas embaçando sua visão. Podia ouvir a conversa explodindo atrás dela, as risadas cruéis, os comentários maldosos. Subiu para seu quartinho, jogou suas poucas coisas numa mala e desceu pela escada de serviço para evitar encontrar alguém. Quando saiu pela porta dos fundos do hotel, Marina Rodrigues não era mais funcionária, não era mais a falsa Isabela Castellani, não era mais nada. Era apenas uma mulher que tinha perdido tudo por ousar sonhar que podia ser amada por quem realmente era. 2 semanas se passaram desde a noite mais humilhante da vida de Marina. Ela estava morando em um quarto alugado em Santa Teresa, sobrevivendo com as poucas economias que tinha enquanto procurava emprego. Todos os hotéis da cidade já sabiam da história. O escândalo tinha virado fofoca na elite carioca, e ninguém queria contratar a faxineira golpista. Marina passava os dias enviando currículos e sendo rejeitada. À noite, chorava até dormir, revivendo cada momento com Alexandre, cada palavra cruel que ele tinha dito, cada olhar de nojo que havia recebido. Carla ligava todos os dias tentando animá-la. Marina, vai passar. Daqui a um tempo todo mundo esquece. Não vai passar, Carla. Eu destruí minha própria vida. E pior, eu machuquei um homem que não merecia. Ele te machucou também. Viu como te tratou quando descobriu? Ele tinha razão de ficar com raiva. Eu menti para ele, Carla. Por semanas inteiras. Se alguém fizesse isso comigo,
eu ficaria furiosa também. Enquanto isso, Alexandre estava passando pelos próprios demônios. Nos primeiros dias após a revelação, ele estava cego de raiva. Sentia-se humilhado, enganado, usado. Mas conforme os dias passavam, outras emoções começaram a surgir. Roberto e Carlos vinham visitá-lo constantemente, alimentando sua indignação. Alexandre, você fez certo em se livrar dela, Roberto dizia. Imagina o escândalo se vocês tivessem se casado de verdade. Uma faxineira, cara, que falta de classe, Carlos acrescentava. Ainda bem que descobriram a tempo. Mas os comentários dos amigos começaram a incomodar Alexandre em vez de consolá-lo. Ele se lembrava das conversas que tinha tido com Marina. Não, Isabela. E de como ela parecia genuinamente interessada nas ideias dele, como contribuía com sugestões inteligentes, como seus olhos brilhavam quando falava sobre o projeto. Foi Roberto quem plantou a primeira semente de dúvida. O estranho é que as ideias dela para o projeto eram realmente brilhantes, ele comentou durante um almoço. Como uma simples faxineira sabia tanto sobre turismo sustentável? Alexandre não conseguiu responder. Também estava se perguntando a mesma coisa. Na semana seguinte, Alexandre estava no escritório quando Fernando entrou agitado. Alexandre, você não vai acreditar no que descobri sobre sua ex fingida. Fernando, não quero mais falar sobre isso. Não, escuta. Eu estava conversando com o Sebastião sobre contratar o hotel para um evento e ele me contou umas coisas interessantes sobre a Marina. Alexandre olhou para cima, apesar de não querer admitir interesse. Ela trabalhava há 3 anos no hotel. Nunca faltou um dia, nunca chegou atrasada. Os hóspedes sempre elogiavam o trabalho dela. Sebastião disse que ela era a funcionária mais dedicada que ele já teve. E daí? E daí que isso não combina com o perfil de uma golpista, não acha? Golpistas não ficam 3 anos no mesmo emprego sendo exemplares. Alexandre dispensou Fernando, mas não conseguiu parar de pensar na conversa. Naquela noite, sozinho no apartamento, ele se pegou relembrando momentos específicos com Marina. A forma como ela tocava no braço dele quando ria. Como seus olhos se enchiam de lágrimas durante o concerto de música clássica. A pergunta estranha que ela tinha feito. Se você descobrisse que alguém te mentiu sobre algo muito importante, você conseguiria perdoar? Ela estava tentando contar a verdade. Alexandre percebeu com um sobressalto. Várias vezes ela tinha tentado, e ele não deixou. Outra memória o atingiu como um raio. A conversa sobre faxineiras, quando ela perguntou se ele se relacionaria com uma. Ele lembrou de como tinha rido, de como tinha sido desdenhoso. Imagine eu, Alexandre Monteiro, me relacionando com uma faxineira. Alexandre fechou os olhos, sentindo uma vergonha profunda. Marina tinha ouvido aquilo. Tinha ouvido ele desprezar pessoas como ela. Na manhã seguinte, Alexandre tomou uma decisão que surpreendeu a si mesmo. Foi até o Hotel Copacabana Palace procurar por Sebastião. Preciso de informações sobre Marina Rodrigues. Ele disse direto ao ponto. Sebastião franziu a testa. Senhor Monteiro, a funcionária foi demitida. Não há mais nada para discutir. Sebastião, preciso saber mais sobre ela, como pessoa, como profissional. O gerente hesitou antes de responder. Bem, se o senhor realmente quer saber, Marina era excepcional. Em 3 anos nunca tivemos uma reclamação sequer sobre o trabalho dela. Pelo contrário, vários hóspedes VIP pediam especificamente que ela cuidasse dos quartos deles. Por quê? Atenção aos detalhes, dedicação. E algo mais, ela realmente se importava. Não era só trabalho para ela. Ela tratava cada quarto como se fosse a casa dela própria. Alexandre sentiu um aperto no peito. E como pessoa. Discreta, educada, sempre ajudava os colegas. Nunca se envolveu em fofocas ou conflitos. Honestamente, se posso dizer, até essa história toda acontecer, eu apostaria minha reputação na integridade dela. Então, por que você a demitiu? Sebastião suspirou. Pressão, senhor Monteiro. O hotel não podia manter uma funcionária envolvida num escândalo dessa proporção. Mas entre nós, eu senti muito ter que demiti-la. Alexandre saiu do hotel com a cabeça confusa. Tudo o que estava descobrindo sobre Marina contradizia a imagem de golpista calculista que ele havia criado na mente. Naquela tarde, ele fez algo que jamais imaginou que faria. Foi até Santa Teresa procurar por Marina. Encontrou o endereço dela através de Carla,
que inicialmente se recusou a dar a informação. Ela está destruída, Sr. Alexandre. Completamente destruída. Se o senhor vier aqui para machucá-la mais, eu juro... Carla, eu só quero conversar com ela. Por favor. Marina estava sentada na cama do quartinho apertado, quando ouviu a batida na porta. Quando abriu e viu Alexandre parado ali, com uma expressão que ela não conseguia decifrar, sentiu as pernas ficarem fracas. Oi, ele disse simplesmente. Oi. Marina segurou a porta, como se fosse se esconder atrás dela. Posso entrar? Preciso falar com você. Marina hesitou, mas acabou abrindo a porta. Alexandre entrou no quarto pequeno, olhando ao redor. Era limpo, organizado, mas claramente o lar de alguém com poucos recursos. Marina, ele começou, e ela estremeceu ao ouvir o próprio nome saindo da boca dele. Eu vim aqui para tentar entender. Entender o quê? Por que você fez isso? Por que mentiu para mim? Marina se sentou na beirada da cama, as mãos tremendo. Alexandre, eu nunca quis mentir. Foi um mal-entendido que saiu de controle. Alexandre se sentou na única cadeira do quarto, ficando de frente para ela. Conta para mim. Conta a verdade toda. E Marina contou. Desde o elevador quebrado até o casaco esquecido, passando pela confusão de identidade, pelo jantar onde ela tentou explicar e não conseguiu, pela forma como se sentiu sendo tratada como uma pessoa importante pela primeira vez na vida. Eu tentei contar várias vezes, ela disse, as lágrimas escorrendo. Mas toda vez que ia falar você me interrompia, ou alguma coisa acontecia, ou você falava sobre como desprezava pessoas comuns. Alexandre fechou os olhos, lembrando das próprias palavras. Marina, sobre aquilo que eu disse, você só falou a verdade. Eu não sou do seu mundo, Alexandre. Nunca fui. Eu me iludi achando que poderia ser. Ah, não, Alexandre disse com voz firme. Eu estava errado, completamente errado. Marina olhou para ele surpresa. Nas últimas 2 semanas, eu pensei muito sobre tudo o que aconteceu. E sabe o que percebi? Que a mulher por quem eu me apaixonei era você, Marina, não Isabela. Alexandre, as ideias brilhantes sobre o projeto eram suas. A forma carinhosa como você me ouvia era sua. A sensibilidade na exposição de arte, a emoção no concerto, tudo isso era você. A única coisa falsa era o nome e a origem. Marina balançou a cabeça. Mas você disse... Eu disse coisas horríveis porque estava com medo. Medo de admitir que tinha me apaixonado por uma pessoa real, não por um status ou uma posição social. Alexandre se levantou e se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Marina, eu venho de uma família que sempre me ensinou que o valor de uma pessoa se mede pela conta bancária. Sempre me relacionei com mulheres porque elas tinham o pedigree certo, a educação certa, vinham da família certa e estava infeliz. Ele respirou fundo antes de continuar. Com você, com Marina, pela primeira vez na vida eu fui genuinamente feliz. Você me desafiava intelectualmente, me fazia rir, me fazia querer ser uma pessoa melhor. E isso me apavorou. Alexandre, não precisa dizer essas coisas para me fazer sentir melhor. Não estou dizendo para te fazer sentir melhor. Estou dizendo porque é verdade. Ele apertou as mãos dela. Marina, eu te amo. Amo a mulher corajosa que teve ideias brilhantes sobre um projeto que eu estudei por meses. Amo a mulher que se emocionou com Chopin. Amo a mulher que trabalhou 3 anos sendo impecável em um emprego difícil. Marina estava chorando abertamente agora. Mas eu menti para você. E eu fui um snob preconceituoso que te fez sentir que tinha que mentir para ser aceita. Alexandre secou as lágrimas dela com o polegar. Podemos nos perdoar mutuamente? Marina olhou nos olhos dele e viu uma sinceridade que nunca tinha visto antes. Mas ainda havia medo. E se seus amigos descobrirem que você está com uma ex-faxineira? E sua família? Alexandre sorriu. Sabes qual foi minha primeira decisão depois que comecei a entender tudo isso? Demiti Roberto como consultor. Ele e Carlos passaram 2 semanas me enchendo a cabeça com preconceitos nojentos sobre você. Marina arregalou os olhos. E sobre minha família? Bem, se eles não conseguirem aceitar a mulher que eu amo pelo que ela é, então o problema é deles, não nosso. Alexandre se levantou e pegou uma pasta que havia deixado na mesa. Marina, tenho uma proposta para você.
uma proposta profissional. Do que você está falando? Suas ideias para o projeto Riviera Sustentável eram revolucionárias. Quero que você seja minha consultora oficial para desenvolvimento sustentável. Salário, R$ 20.000 por mês para começar. Marina ficou boquiaberta. Alexandre, você não pode... Posso sim. Você tem talento, tem experiência prática que ninguém na nossa equipe tem. Você conhece hotelaria de dentro para fora, sabe o que funciona e o que não funciona. Ele colocou a pasta na mesa. Aqui está o contrato. Independente do que você decidir sobre nós dois, eu gostaria que aceitasse. O projeto precisa de você. Marina olhou para o contrato, depois para Alexandre. E sobre nós dois? O que você está propondo? Alexandre pegou as mãos dela novamente. Estou propondo que comecemos do zero. Não Alexandre e Isabela, mas Alexandre e Marina. Que nos conheçamos de verdade, sem mentiras, sem pretensões. E se não der certo? Aí pelo menos tentamos sendo honestos um com o outro. Marina sentiu algo que não sentia há semanas. Esperança. Olhou para o homem que havia a machucado profundamente, mas que também parecia ter aprendido alguma coisa importante no processo. Está bem, ela disse baixinho. Vamos tentar. Alexandre sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que ela viu nos olhos dele desde que tudo começou. Posso te levar para jantar? Um lugar simples, onde possamos conversar como pessoas normais? Marina riu pela primeira vez em 2 semanas. Alexandre Monteiro quer ir a um lugar simples? Marina Rodrigues está disposta a me ensinar como se faz? Ela assentiu. E quando Alexandre a beijou, foi diferente de todos os beijos que haviam trocado antes. Não havia pretensão, não havia máscaras. Era apenas Marina e Alexandre. 2 pessoas imperfeitas tentando encontrar algo real juntas. 6 meses depois, Marina estava no escritório que Alexandre havia montado para ela, revisando projetos de sustentabilidade para 3 novos empreendimentos. Ela havia se tornado uma das consultoras mais respeitadas do setor, conhecida por sua abordagem prática e humanizada. Alexandre entrou na sala com 2 xícaras de café. Como está o projeto da Bahia? Praticamente pronto. Os investidores aprovaram todas as nossas sugestões sobre inclusão da comunidade local. Ele se sentou na mesa dela, sorrindo. Você é incrível, sabia? Marina levantou os olhos dos papéis. Alexandre? Sim? Obrigada. Por quê? Por ter me dado a chance de ser quem eu realmente sou. Alexandre se inclinou e a beijou suavemente. Obrigado você, por ter me ensinado que o verdadeiro valor de uma pessoa não tem nada a ver com de onde ela vem, mas sim com quem ela escolhe ser. Do lado de fora do escritório, o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu com tons dourados. Marina e Alexandre tinham aprendido que o amor verdadeiro não acontece quando 2 pessoas perfeitas se encontram, mas quando 2 pessoas imperfeitas decidem crescer juntas. E às vezes os maiores presentes da vida vêm embrulhados nas maiores confusões. Fim da história.